A paz de Jesus. Então o negócio é a ovelha negra, às vezes. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Encarnam cães, gatos, cavalos. É que mudou-se para a pequena cidade onde moravam. Trabalho com arte e educação com crianças da periferia de Bauru, onde a violência é refletida nas crianças pelos pais. Apenas a ajuda de psicólogos, acredito que não será o suficiente. Espíritos obsessores já podem ter se aproveitado dessas crianças entre 7 e 11 anos? As crianças, principalmente nessa faixa etária, têm uma assistência do mundo espiritual. Não dá para dizer que são crianças que estão sendo envolvidas por espíritos obsessores. O que acontece é que, em face do próprio meio em que essas crianças se desenvolvem, das suas limitações, do subdesenvolvimento até de células cerebrais, que impede uma visão mais abrangente, mais realística, até das suas próprias necessidades, é que leva a criançada à rebeldia. Já o adolescente tem uma tendência normal para a rebeldia. Numa situação dessa, injustiça social, em que essas crianças estão praticamente marginalizadas, fica mais fácil entrar para o desvio. Não obstante, a proteção da espiritualidade. É meio difícil que obsessores consigam se aproximar de uma criança de 7 anos, 8 anos, levando a um comportamento vicioso ou irregular. Normalmente, essas crianças têm uma proteção do seu mentor espiritual. É a partir do despertamento do espírito, quando ele entra na posse de suas faculdades, quando ele mostra quem ele é realmente, isso logo depois de concluída a adolescência, lá para os 16 anos, que ele começa realmente a ser sensível até a influências espirituais que possam desajustá-lo ou levá-lo a um comportamento irregular. Antes que isso aconteça, e até para uma recuperação dessas crianças, eu entendo que esses movimentos que são feitos, de ter um time de futebol, de ter uma prática artística, de ter uma orquestra mirim, uma série de coisas que nós vemos aí diuturnamente acontecer no Brasil, eu acho ótimo isso. Temos visto na televisão casos exemplares de pessoas marginalizadas pela miséria, né? Crianças que de repente vão aí para um curso de balé, vão para um time de futebol, vão para atividades variadas aí bem orientadas, que lhes permite superar a pressão do ambiente onde estão sendo criadas e modificar o seu comportamento. Eu acho que o caminho realmente é por aí. O grande problema que eu vejo em relação a esses problemas sociais, que a gente sempre debita ao governo, né, o responsável por tudo, ele tem a sua cota de responsabilidade. Mas a sociedade também é responsável. Nós podemos notar, vemos esse movimento aí que está expresso na pergunta, deve ter uma pessoa, ou 2 ou 5 trabalhando. E se nós tivéssemos milhares de bauruenses, por exemplo, participando de um trabalho assim? A população, de um modo geral, é muito omissa em relação a esses problemas sociais. As pessoas, quando muito, dão uma contribuição mensal, uma obra social, bom, já é alguma coisa, mas está longe do ideal. Que o ideal seria a população toda, válida, de classe média abastada, classe rica, envolver-se. Imaginemos aí a população válida da cidade de Bauru preocupada em atender crianças na periferia. Nós resolveríamos o problema. Com milhares de pessoas participando, desenvolvendo iniciativas, trabalhos, é que geralmente a população ela é omissa, ela não participa. E eu fico pensando que daqui a algumas centenas de anos, sei lá, talvez milhares de anos, numa sociedade mais evoluída que vicejará na Terra, a sociedade cristianizada do mundo de regeneração, olhando para o passado e observando o nosso tempo, eles vão ficar admirados. Será que eles nunca pensaram, não imaginaram que jamais poderia haver equilíbrio numa comunidade, enquanto a legítima fraternidade não inspirasse o empenho de todos em favor do bem comum? É assim que uma sociedade realmente irá se modificar, quando houver um empenho da população válida no sentido de fazer alguma coisa. O egoísmo é o elemento predominante no coração humano, infelizmente. Então, tudo fica difícil quando nós conjugamos o verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço.
quando aprendemos a conjugar o verbo de nossas ações, na primeira, do plural, nós queremos, nós podemos, nós fazemos, beleza. Aí nós nos envolveremos mais com os problemas sociais, sem debitar a solução ao governo. Nós podemos fazer muita coisa nesse sentido, depende de nós.